E aí, pessoal, tranquilos, tranquilas? O comediante Bill Maher fez recentemente um texto polêmico no qual ele faz uma provocação aí à morte recente do Stan Lee, né? Bill Maher, pessoal, para quem ainda não conhece o nome, né, a pessoa é um humorista ateu, né, que eu acho ele até engraçado. Eu curto o programa que ele tem um programa de entrevista lá nos Estados Unidos e fez algum documentário aí, fazendo sempre ali uma espécie de chacota de religião em geral. Eu acho ele um cara engraçado. Mas eu confesso que achei muito infeliz o texto que ele postou em seu blog pessoal a respeito da morte do Stan Lee. Eu queria aqui, pessoal, ler alguns trechos desse texto aqui para vocês que talvez ainda não tenham conhecimento dessa polêmica que ele fez aqui, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho, pessoal, só para vocês terem ideia do que ele falou aqui a respeito da morte do Stan Lee, tá? Ele fala aqui: o cara que criou o Homem-Aranha, o Hulk, morreu e os Estados Unidos está de luto. De fato, né? Profundo luto pelo homem que inspirou milhões a, não sei, a assistir a um filme, acho. Aqui ele já faz uma provocação, né? Ele já ironiza. Alguém no Reddit postou: sou incrivelmente grato por ter vivido em um mundo que incluía Stan Lee. Pessoalmente sou grato por viver em um mundo que tem oxigênio e árvores, mas cada um é cada um. Novamente ele provoca, né, e dá uma alfinetada aí já provocando e ofendendo, acredito, os fãs do trabalho do Stan Lee, né? No caso, leitores de quadrinhos, né? Você vê que ele é bem incisivo nesse tipo de frase aqui, né? Agora, não tenho nada contra quadrinhos. Eu os leio agora e lia quando criança. Mas a suposição que todos tinham na época, tanto adultos quanto crianças, era que os quadrinhos eram para crianças. E quando você crescia, você passava para os livros de gente grande sem figuras. Vou dar uma parada aqui na leitura, pessoal. Olhe só a infelicidade dessas palavras do Bill Maher. Ele ainda está na fase de achar que quadrinhos são apenas para crianças. E mesmo ele sendo adulto e ainda lendo os quadrinhos, ele ainda acha que quadrinhos é apenas para crianças. Então já existe aí, na minha visão, uma certa controvérsia, né? Agora parece que o Bill Maher não percebeu que os quadrinhos evoluíram, né? Os quadrinhos há muito tempo que deixaram de ser coisas apenas voltadas para crianças, né? No começo, né, vamos lá, falando especificamente de super-heróis, Stan Lee, no começo mesmo, né, lá na década de 60, né, no caso da Marvel, né, do Stan Lee, do Jack Kirby, as histórias realmente eram voltadas mais para o público infantil, mas, cara, desde muito tempo aí, já na década de 70, ainda nem nos anos 80, né, na década de 70, as histórias começaram a tomar um teor mais adulto, né, começou a se aprofundar roteiro, começou a ter mais complexidade de trama, começou a ter maior desenvolvimento de personagens, começou a ser incluída ali nas histórias sempre algo que remetesse à realidade, que remetesse a problemas sociais. A Marvel principalmente faz muito isso, né? Graças muito ao Stan Lee e ao Jack Kirby, né, por sinal. Então, cara, o Bill Maher não percebeu que os quadrinhos evoluíram e que passou-se muito tempo já que os quadrinhos são considerados coisas para adultos também. Né? Existem os quadrinhos de crianças, Disney, né, Turma da Mônica e tal, que até podem divertir adultos também, que querem ler uma coisa descompromissada, assim, mais simples. Mas os quadrinhos, principalmente aí os dos super-heróis, há muito tempo que eles não são apenas voltados para criança, mas também para o público adulto, né? O infanto-juvenil para adulto, né? Os quadrinhos, eles alçaram esse nível de ultrapassar ser uma leitura somente para criança. Eles tomaram uma profundidade, um nível de amadurecimento de história que aí nos anos 80 foi coroado, né? Você vê aí Alan Moore, né? Watchmen, o Monstro do Pântano do Alan Moore. Tudo isso trouxe todo um nível de amadurecimento, né, cara? E complexidade de trama que deixou os quadrinhos aí, até mesmo dos super-heróis, para o público adulto também curtir. Então, é muito infeliz a alegação do Bill Maher
especialmente se referindo ao Stan Lee, que nos deixou há pouco tempo, muita gente sentindo aí a morte, né, do grande Stan Lee, e me veio um Bill Maher com esse tipo de texto completamente, sabe, cara, equivocado, desrespeitoso, nem um pouco engraçado, né, porque ele está se referindo à morte de um cara que é um ícone, né, da cultura pop, que está completamente vinculado à nona arte, em especial aos quadrinhos de super-heróis, né? E, cara, eu achei um texto muito desrespeitoso, cara, muito ofensivo, sem o menor respeito pela figura do Stan Lee e pelos leitores do Stan Lee, pelas pessoas que curtem quadrinhos em geral, por mim aí que sou leitor, por você que deve ler também, gostar. Então o Bill Maher, acho que a piada dele agora foi muito fora de tom e bastante sem graça, né, cara? Não, achei que a bola fora foi total aí. Ele até chega a falar outra coisa aqui, vou dar mais uma lida no outro trecho aqui do texto dele, certo? Ele falou aqui outra coisa, ó. Mas a suposição que todos tinham na época, tanto adultos quanto crianças, era que os quadrinhos eram para crianças. E quando você crescia, você passava para os livros de gente grande sem figuras. Mais uma vez eu falo que ele não entendeu ou não percebeu que os quadrinhos já há muito tempo que também são voltados para adultos, né? Então vamos lá. Mais de 20 anos para cá, alguma coisa aconteceu. Adultos decidiram que não queriam largar as coisas de criança. Não é que eles largaram as coisas de criança, porque as coisas que eram de criança também foram agora tornadas para adultos, né? E então fingiram que quadrinhos são literatura sofisticada. Mas ele se tornou. O quadrinho se tornou literatura sofisticada. Bill Maher, você está com preconceito idiota, cara. Você está cometendo uma gafe aí. Os quadrinhos se tornaram literatura sofisticada, sim, desde a década de 80, principalmente. Desde a década de 80 que os quadrinhos se tornaram uma literatura que pode sim ser considerada sofisticada. O Watchmen está aí para provar isso. E não só o Watchmen V de Vingança, o próprio Monstro Pântano do Alan Moore. Alan Moore, ele trouxe uma sofisticação para o roteiro em quadrinhos. E não só ele, pois uma leva de autores como Neil Gaiman, né? Autores depois que vieram aí. Depois dele até, né? Então, Bill Maher, cara, né? E aí ele fala aqui, ó, e como nos Estados Unidos tem mais de 4.000,5 faculdades, o que significa que precisamos de mais professores do que temos de pessoas inteligentes. Alguns idiotas se tornaram professores escrevendo teses com títulos como Otherness and Heterodoxy in the Silver Surfer. Traduzindo aí, alteridade e heterodoxia no surfista prateado, né? Em tradução livre aqui. Cara, eu acho que o Bill Maher nunca deve ter lido uma história do surfista prateado, porque o surfista prateado, esse mesmo, desde sua criação pelo Stan Lee e o Jack Kirby, cara, ele sempre foi um personagem reflexivo. O surfista prateado, mesmo em seu princípio ali, nos seus primórdios, sempre foi um personagem que trouxe em seus roteiros histórias que fazem o leitor pensar. Mesmo para criança, aquela história poderia ser muito bem conferida e apreciada por um adulto. Não era uma aventura tola. O surfista prateado, o cara fala, por que não? E outro surfista prateado já era assim, e ele foi evoluindo e foi amadurecendo o personagem, sim, pelas mãos de outros roteiristas. E aí o cara estranha porque uma pessoa escreveu uma tese, sei lá, né, escreveu uma monografia usando o surfista prateado como tema. Qual é o problema, cara? O prateado, ele pode render sim uma reflexão, um trabalho acadêmico, por que não? É um personagem rico, principalmente rico em reflexão, em filosofia, né? Pois é, gente. É isso aí, tá? Eu tô aqui demonstrando, isso é um desabafo, demonstrando aí o meu repúdio, né? Essa postura muito indelicada aí do Bill Maher, principalmente se referindo ao Stan Lee, que nos deixou aí há poucos dias atrás. E o Bill Maher, nesse seu texto aí, cara, ele simplesmente quis pisar na ferida aí, quis fazer, né, graça com uma coisa que não tem graça. Ele simplesmente, né, cara, foi idiota, né? Ele foi inoportuno e não teve a mínima graça, se era isso que ele queria ter em seu comentário, em seu texto, né? Ele simplesmente deu uma tremenda bola fora. É isso, gente. Valeu.